Glória a Deus. Nós vamos repetir um texto do Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Pode deixar aberto aí. Estou tirando? Eu quero falar hoje sobre tempo. E todas as dimensões de cura e de estruturação ministeriais que só o tempo pode trazer. A Bíblia tem um capítulo muito famoso que fala sobre tempo. Quem lembra qual é? Eclesiastes, capítulo 3. E o que é que está escrito no começo de Eclesiastes, capítulo 3? Não é isso. Há tempo para todas as coisas. Na outra versão, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele vai entregando uma lista de coisas. Então, aquela lista de coisas é o propósito, a qual o tempo está estabelecido ali. Tempo de plantar, tempo de colher. Então, plantio e colheita são propósitos. No mesmo capítulo está dizendo que há um tempo para sorrir e um tempo para chorar. Sorrir e chorar são propósitos. E tudo que está descrevendo dentro daquele capítulo aponta para uma realidade de um tempo dentro de um propósito. E é por isso que nós sofremos muito. Porque nós queremos o tempo, mas nós não aceitamos o propósito. A Bíblia diz que o Moisés nasceu bonito. E aí, no tempo do seu nascimento, estão se matando as crianças. E eu fico imaginando o coração dos seus pais querer engravidar dentro daquele momento, dentro daquele tempo de tanta dificuldade. E o coração da sua mãe ter coragem de colocar o menino uma boia. Não era uma boia, não? Eu pensei que era uma boia. Colocar dentro de uns cestinhos e colocar dentro do rio lá, né? E aí Deus é fantástico, que Deus pega o menino, esconde o menino que vai destruir o Egito, dentro do Egito. Ainda paga alguém, ainda paga a mãe do menino para poder amamentar o seu filho. Aleluia. E Deus faz uns negócios fora do comum. O Moisés, então, ele cresce. E o capítulo 3 começa dizendo que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro e guiava essas ovelhas para de trás do deserto. E o capítulo 5 diz que Moisés já está diante do faraó dizendo: ei, meu Deus me mandou aqui para poder você libertar o povo, para que eles possam oferecer sacrifício e adoração a Deus no deserto. Então essa transição do Moisés no deserto não é outra coisa. É Deus ensinando ele, dentro do propósito, no tempo, a guiar a nação, o povo dele, dentro do deserto. Olha que coisa linda. A libertação já estava pronta. Quem teve que se adequar ao tempo, o Moisés libertador, para poder guiar o povo lá. A mesma coisa aconteceu com José. Ele teve um sonho. Depois, lá no futuro, ele olha para aquele sonho e fala: cara, Deus me fez governador naquele dia. E aí eu precisei de um tempo para me adequar ao propósito de Deus para poder assumir esse lugar. Então, todo o sofrimento que José está passando faz parte do propósito para que ele possa atingir o governo. E o Davi? Coitado, está lá cuidando das ovelhas. O povo está comendo um churrasco dentro da casa dele, sem convidar ele. Sorte que Deus fala com o profeta. Senão, até o cargo que Deus estabeleceu para ele tinha sido tomado naquele dia. Não foi nem culpa do povo. E naquele dia ele foi ungido rei de todo Israel. E ele não foi para o palácio. Deve ter voltado para pisar nos mesmos cocô das ovelhas que ele estava cuidando. E foi uma trajetória até ele chegar ao palácio. Mas ele teve que se adequar dentro dessa dimensão do tempo de Deus para poder cumprir o propósito na sua vida. E aí vamos pegar o Edson. Todos acreditam que o Edson tem um propósito? Quanto tempo mais o Edson vai ficar brigando com Deus para não cumprir o propósito dele?
A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e juízo é o Espírito. Nossa tarefa nessa situação é só se render. A partir do momento que a consciência chegou, a Wagner tem o propósito, todos nós acreditamos nisso. Quanto tempo mais a Wagner vai ficar querendo lutar contra Deus? Para não aceitar o propósito, para não viver a responsabilidade do propósito. E aí que bom que nós temos crianças e adolescentes aqui. Então adolescentes mais, né? Convenhamos. Então não quebra a cabeça igual nós adultos, não. Se rendam logo. As coisas de Deus, ela necessita de um coração rendido, quebrantado. Se entrega logo e deixa Deus fazer, por mais estranho que pareça. O propósito de Deus é sempre o melhor para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa trajetória. E aí o capítulo 5 começa dizendo assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jaziam uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Quanto tempo, Miguel? Quanto tempo, Sara Luiz? 38 anos de enfermidade. Jesus, vendo este deitado, e o mais interessante é isso daqui, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, o estado que você está nesse momento, ele é conhecido de Jesus. E esse ponto era crucial, porque essa trajetória dessa festa, ela é praticamente uma obrigação para todo judeu. Então, se ele está aqui há 38 anos, e Jesus tem os seus 30 e pouco, por 30 e poucos anos, Jesus está passando exatamente nesse caminho e olhando aquele cidadão deitado eternamente, bestas esplêndidos ali. E aí é que entra o tempo. Quanto tempo mais nós vamos precisar estar na mesma condição que nós estamos hoje, e o Senhor passando diante de nós, sabendo da nossa condição, sem que a gente o reconheça, sem que a gente nos lancemos diante dele, nos entreguemos para ele de verdade. E aí, com base nisso, não parece ser estranho a pergunta que Jesus faz para ele: queres tu ficar são? O ser humano, ele se adequa com tanta facilidade ao que é bom e que até o que não é, que essa pergunta se faz necessária. Eu passo uma grande parte da jornada ministerial nisso, e pedindo graça para Deus para convencer as pessoas a enxergar dentro de si o potencial que elas têm, mas não conseguem ver mais, não conseguem enxergar mais, não conseguem lidar mais com aquilo. A pobreza, as dificuldades fizeram com que aquele estágio se tornasse praticamente uma eternidade. Não tem mais sequer esperança de sair dali. A gente chega no hospital, e eu gosto de fazer essa rotina, ficar parado ouvindo as pessoas. E parece que existe uma competição, quem é mais doente. Ninguém fala, ninguém libera uma palavra de cura, ninguém leva ali algo, não, você vai sair disso, não. Alguém fala que tem a doença, o outro tem duas. O outro está com problema na perna direita, o outro, a minha direita também está ruim, mas a esquerda está piorando. E eles vão entrando nessa competição o tempo todo. Não aparece uma alma ali dizendo: olha, Deus vai te tirar dessa situação. A minha situação é essa aqui, mas ela é momentânea. Eu tenho certeza que você não vai viver mais aqui dentro, porque eles se adequam àquela realidade. A situação da pobreza é a mesma coisa. O cidadão está lá debaixo de uma lona, você chega lá oferecendo uma casa para ele e ele começa a colocar a dificuldade. Nossa, porque o telhado, a laje não balança igual a lona balança. A porta tem chave e aqui é só pegar a mão. Tudo ele coloca uma dificuldade, porque ele se condicionou aquilo. Não se condiciona a situação a qual você está vivendo. Deus tem o melhor
para a sua vida. O máximo que você viveu em Deus hoje não é um rascunho do que Ele quer proporcionar para você amanhã. Há um renovo amanhã, há uma estrutura de renovação para você amanhã. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O que nós sabemos dele hoje é pouco diante da revelação profunda de quem Ele verdadeiramente é. Nós precisamos avançar nisso. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que... E eu vou insistir nessa fala. Pare de ficar esperando do homem aquilo que só Deus pode fazer. Aleluia. Pare de ficar depositando no homem, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Só tem uma verdade, só tem uma palavra de confiança de homem para outro homem dentro das Escrituras. Quando o texto vai falar sobre a mulher sábia, a Bíblia diz que o coração do seu esposo confia nela. Não tem relação de negócio, não tem relação de guerra, nenhuma relação que o Senhor pede confiança, com exceção da conjugalidade, da responsabilidade dentro do matrimônio. O coração confia nela. O coração do marido confia nela. Quando a água é agitada, me põe no tanque, mas quando eu vou, desce o outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí, esse tempo do versículo 9 chegou na vida daquele rapaz. Logo, não tem mais 38 anos de espera. Quando a palavra do Senhor é liberada na sua vida, as realidades começam a se moldar, a se transformar logo. Só tem um detalhe: o logo para esse cidadão necessita de uma ação, de uma reação em cima dessa palavra. Não adianta você falar que é crente. A nossa estrutura, ela não pode ser uma realidade reativa como a gente era antes. A gente tinha um problema, a gente puxava um crucifixo, chegava na casa mal assombrada e as coisas tinham que sair. Ou então a gente pegava uma água e jogava. Ou então o pessoal que tem medo de vampiro andava com uma estaca. As coisas não podem... O alho, né? Só serve para temperar a farofa. Nós precisamos andar em uma responsabilidade de fé e obediência. Então a cura dele está condicionada. E eu penso que esses 38 anos fossem necessários. Porque essa cura, ela existe. Desde quando o mundo é mundo e Deus é Deus, essa cura para ele existe. Quem não está pronto para receber essa cura é ele. Da mesma sorte que Davi, que recebe o reinado e precisa se preparar para isso, a contagem desses 38 anos é para que ele amadureça. Triste o que eu vou falar, mas fato. Tem muitos de nós que estamos apodrecendo sem chegar ao amadurecimento. Nós sabemos tudo da fé, sabemos tudo de Bíblia. Nossos cultos são extremamente conhecidos, mas maturidade dentro do nosso coração, nem pensar. Pise no nosso pé, vai ver que vai sair coisa da nossa boca que nem parece que é a mesma boca que está entoando os mais lindos louvores ao Senhor no domingo. Alguém critica qualquer foto nossa nas redes sociais, vai ver que o bicho vai pegar, é feio. Então, nós precisamos nos adequar a esse logo de Deus. E esse logo tem uma ordem: levanta, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. E eu gosto dessa estrutura de pega o teu leito. O Miguel está deitado na caminha dele aqui, na maior tranquilidade. Isso acontece lá em casa, aqui não é ilustração não, isso é fato venéreo. Miguel está deitado aqui no colchãozinho dele, tranquilo, assistindo a televisão. Ele levanta para ir pegar uma água, quando ele volta tem 3 deitados no colchão dele. Ah, isso é geral. Não é só em casa não? Aí de vez em quando elas falam assim: vô, eu vou lá pegar o colchão para o senhor deitar. Aí uma pega o colchão, coloca, é pro meu vô, e a outra já pula, e daqui a pouco o vô continua no sofá mesmo, em pé, de qualquer jeito. Então... Fala, Deus! Revelou, né, filha? Então toma esse teu leito é o lugar que você sofreu e que passou as dificuldades e que você viveu as misérias. Você não precisa deixar esse destino para a vida de outro. Então faça como Moisés. Leve as ovelhas para de trás do deserto, mas você tem capacidade de dar destino a cada uma delas.
pegue a nação de Israel para poder levar para o deserto, mas o levar para o deserto é um destino que cada uma delas tem. Não permita que ninguém sofra no futuro as dificuldades que você está passando hoje. Carregue essa realidade de experiência de transformação e não deixe o leito do seu sofrimento para que um outro possa deitar. Muito pelo contrário, seja você alguém que vai, aqui você não deita. Eu vou te ajudar antes de que você consiga alcançar esse lugar. Eu passei 38 anos sofrendo, mas eu entendi e conheci o Cristo da cura. Você não precisa de todo esse tempo. É hoje, o logo que chegou, que demorou 38 anos para chegar na minha vida, chegou na tua vida, chegou na tua casa, hoje. Então não deixe o leito, levanta e anda. E o texto diz que logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, nós temos uma sequência de tempo dentro desse capítulo. Nós temos o tempo que o anjo descia, nós temos o tempo da contagem do enfermo que está vivendo essa situação, o tempo de Jesus que está observando. Ele está enfermo há 38 anos, mas para Jesus, ele está enfermo há muito tempo. Nós temos o logo, que também é um tempo. E para muitas coisas que nós estamos orando em Deus, é o único tempo que nós queremos. Senhor, resolva logo isso daqui. Senhor, me dê logo isso daqui. Mas tudo isso tem uma importância num tempo. E eu quero terminar isso daqui com o texto de Amós, capítulo número 5. Muito bem, gatinho. Vai arrastando aí que você chega numa moça. 5. Vai ficar toda aí pra nós. O capítulo é meio extenso, mas eu vou ler ele quase tudo. Oi? Eu achei no celular. Não, deve. Se você não achou no celular, o negócio tá feio, tá? Vai na escola dominical. Eu não Achou, Júlia? É 5. Vou mostrar não acho não. Achou não, Sarita? Daí, Posso ler 5? você foi procurar aqui, né? Mas você não tem nenhuma página que você procura mais, hein? Esse aqui, esse. Agora é antes de apontar. Depois de Gênesis. Poxa, mas me perguntar depois. Tem um ciclo, né? Preste atenção, não esqueça que nós estamos falando de tempo. Ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, por causa de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem se levante, quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, daquela da qual sai 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem veais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não interrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em losna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta os que o repreendem e abominam aos que falam sinceramente. Portanto,
visto que pisais o pobre, dele exigis um tributo de trigo. Edificastes casas de pedras lavadas, mas nela não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não beberei do seu vinho. Porque sei que são muitas vossas transgressões e graves vossos pecados. Afligis o justo, tomai resgate, rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. O tempo será mau. E esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo. Então, para esse tempo, para quem quer viver o propósito do Senhor, precisa entender o que nós vamos ler nos versículos adiante. Preste bem atenção. Odiai o mal. Fazer o que com o mal? Não se relacione. Nós não podemos ter carinho com o mal. O mal não pode ser um sim de pelúcia do qual a gente abraça e quer dormir com ele. Amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus do exército tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, ai, ai, e o lavrador chamarão para o choro, e para o pranto os que souberem prantear. E em todas as vias haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Quero dar uma pausa aqui rapidinho. Imagina a cena. Você está num rio remando contra a maré. Num pequeno barco, só você com seus 2 remos remando contra a maré. E a sua jornada de vida é remar. Seu propósito em Deus é remar isso. Se porventura você está cansado e você para descansar um pouco, o que vai acontecer com esse barco? O barco vai para trás. Concorda? Todos concordam com isso? É exatamente isso que a Bíblia aponta para a nossa vida e para a nossa realidade ministerial com Deus. O texto de Isaías vai dizer que tem uns que andam, uns que correm e uns que voam, mas não tem referência nenhuma aos que param. Há um outro texto que diz que na cidade do Senhor as correntes do rio alegram. Então, essa justiça célere como o rio aponta para essa realidade. Nunca pare de remar no seu ministério. Cansado, continue remando. Desacreditado, continue remando. Sem credibilidade, remando, não pare, porque se você parar, a água te impulsionará para um lugar que talvez seja muito mais longe do ponto ao qual você começou. E o que te espera não vai retroceder para te alcançar. Você vai ter que remar muito mais para alcançar o que está te esperando. Vamos lá, versículo 25. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque, e estátua das suas imagens, estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aleluia. Há tempo para todo propósito debaixo do sol.
você está vivendo hoje, que você está passando hoje, é um tempo dentro de uma realidade de propósito, e a junção disso é uma explosão ministerial em Deus. Então, se alinhe. Nós estamos terminando um ano e logo se inicia um outro. Uma nova contagem, o nosso tempo está se abrindo. E a pergunta é, não será que Jesus não esteja passando, analisando esse muito tempo de mornidão que nós estamos vivendo? Nós não nos queremos lançar nele de imediato? Não será que, como Moisés, nós já estamos tempo demais dentro do Egito e tenha que acontecer uma fatalidade para que a gente encare os desertos da nossa vida, os nossos desertos existenciais até, para que o propósito do Senhor possa ser cumprido na nossa vida, na nossa jornada e no nosso ministério? É tempo. E no tempo que nós temos hoje, o conselho final bíblico que eu tenho para vocês é esse: odiai o mal, amai o bem. Se cerque da palavra de Deus, viva a plenitude da sua palavra. Se você já tem uma vida de oração, busque se alinhar mais a isso em Deus. E se você não tem, comece ela hoje para a honra e a glória do seu Jesus. Busque ter um relacionamento e intimidade com o Espírito Santo para ser guiado com Ele. Não abra mão desse texto vivo sob nenhum tipo de hipótese. Nós já estamos inseridos dentro do dia mau. Eu tenho muita esperança em Deus. Eu tenho sido ousado em fé para acreditar que vai haver mudanças na vida de muita gente nos próximos 3 meses. Eu quero pegar o dia 1º de abril, onde está todo mundo contando piada e fazendo chacota e mentiras. Eu quero reunir gente. Eu estou profetizando igual doido. Vou reunir gente que vai viver história de transformação nesses 3 primeiros meses de 2024. E queira Deus que vocês, que essa casa, que essa empresa esteja inserida nessa realidade. Que no dia de 1º de abril vocês possam reconhecer que Deus já fez nesses 3 meses coisas extraordinárias, mais ainda do que vocês já viveram, para a honra e a glória do nome dele. Glória a Deus. Se adeque ao tempo de Deus. Amém. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos e bendizemos teu santo nome. Muito obrigado. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, obrigado pelo teu favor. Obrigado, Pai, pela a tão grande paciência que tu tem tido para com cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos teu santo nome. Que cada um possa se adequar ao tempo para poder viver o chamado e o propósito em conformidade com a tua vontade e com o teu querer, para a honra e a glória do teu santo nome. Oramos, Pai, em favor dessa empresa, dessa tua casa missionária. Te pedimos, Pai, que cada um dos seus cooperadores, de perto ou de longe, que cada um dos seus familiares, Pai, receba da tua visitação, receba da tua bênção, receba da tua paz. Nós continuamos a te louvar, porque por essa porta aberta tem tido comida à mesa de tantos. Pai, a saúde tem chego na casa de tantos. O futuro, Pai, tem sido projetado e construído, Pai, na casa de tantos. Nós te louvamos por essa porta aberta e te agradecemos. Grandes coisas o Senhor verdadeiramente tem feito aqui. Obrigado, Pai, por mais essa confraternização. Obrigado por esse ambiente de comunhão e de coinonia. Esteja conosco, fale conosco, continue a falar conosco. E permita, Pai, que tudo possa ser vivido para a grandeza do teu santo nome. Obrigado por esse tempo que está por vir, esse novo ano, que seja um ano de arrependimento, que seja um ano de confissões, que só o Senhor é Deus na nossa vida, que só há salvação em Cristo Jesus nas nossas vidas, que seja um ano de profundas transformações e que nós possamos, Pai, abrir a nossa boca, reconhecer as grandes coisas que o Senhor já tem feito por nós e há de fazer para a glória do Santo Nome. É em nome de Jesus, o justo, o santo, que nós oramos e agradecemos.